Vamos contar uma verdade. Você realmente não quer um amor. Ainda não. O que você quer é ser escolhida, validado. Você quer alguém que te pinte e te diga: você finalmente é suficiente agora. Eu vejo você, eu escolho você. Porque em algum lugar no seu sistema você internalizou uma equação muito perigosa. Ser escolhido é ser seguro. Ser desejado é ser valioso. Ser querido é ser valioso. E qualquer coisa que ameaça essa equação, qualquer coisa que te lembre de que o verdadeiro amor é silencioso e firme, você já rejeita. Porque ser escolhido por alguém de que você teve que ganhar, especialmente alguém emocionalmente caótico, difícil, impressionar, isso sente como um desejo, você sente como isso uma curação. Isso não é, é apenas outra performação. Você sabe o que é? Vamos nos afastar, porque isso não começou com romântica. Isso começou há anos, tempos atrás. Talvez foi seu pai cujo amor você teve que ganhar. Um cuidador que você te abençoou apenas quando você era útil, mas nunca quando você estava doente. O sistema da família reconheceu que a performance e puniu as necessidades emocionais. Então, você se adaptou. Você aprendeu a ser fácil, charmoso, inteligente, ajudando, agradável. Não só assim. Você se tornou quem você precisava ser apenas para evitar o abandono. Você se tornou a versão de si mesmo que era mais confortável para ser escolhida. E a versão de que você não era, você se escondeu. E agora você está crescendo, mas as doenças das performances, você diz que o amor, que você quer mesmo é validação, você quer parceria, mas você quer um testemunho de que finalmente dirá que você é bom o suficiente. Você erra a ansiedade pela química, você erra a distância do mistério, você erra quando alguém para um desafio que você precisa ganhar. Porque no fundo, você acredita de que quanto mais difícil são para ganhar, mais valiosos você deve ser se eles escolher você. Então, você persegue as pessoas que não são disponíveis. E isso se chama disso de destino. Você busca isto, chamar atenção, essa coisa, essa romântica, mas você ignora o amor firme que sente, mas é desconhecido. Porque no fundo o seu sistema nervoso está ligado ao caos. Deixe-me eu te dizer isso tão claramente e tão disponível. Você não está associado ao amor. Você está associado a performar. Você está associado à busca. Você está associado a tentar provar de que você é suficiente. E o amor verdadeiro, emocionalmente seguro, eles não precisa provar nada, porque ele sente bobo, estranho. Porque o amor verdadeiro não espalha no sistema nervoso. Ele não triga o seu voo ou sua luta. Ele não faz você questionar o seu valor de cada 5 segundos. O amor verdadeiro não sente como uma conquista. Ele sente como casa. E para alguém que foi criado para performar, a casa se sente suspeita, porque ele não pede para ganhar. Então, minha querida, o que você realmente tem medo, porque você não tem medo da rejeição. Você tem medo de ser visto sem seu brilho. Você tem medo de ser guardado quando você não é impressionante. Você tem medo de ser realmente conhecido. Porque quando você finalmente parar de performar, ninguém. E quando você tiver as máscaras desligadas, o amor desaparece. E essa é a ferida do coração. Essa é a fúria da tentativa. Então você continua buscando a fantasia
E se eu conseguir que aquela pessoa me escolha, aquela pessoa emocionalmente distante me veja, o que não me escolhe, ou talvez seja finalmente bom o suficiente se me escolher. Mas isso não é coração. Isto é abandono no vestido. Isso está ligado ao seu pior. Da forma de amar o outro, da forma certa ou errada. Você não quer ser amado. Você quer ser impressionante. Você quer que os outros te vejam. Você quer que eles não te ignorem. Você quer ser a pessoa que finalmente chegou e é alguém que nunca deixaria ninguém mais entrar. Porque se você pode ganhar um amor do emocionalmente disponível, então talvez finalmente você possa parar de duvidar de si mesmo. Você pode parar de se perguntar o que está errado em você. Mas aqui é que todo mundo colapsa, meu amor. Porque mesmo que eles te escolhe, você ainda irá acreditar. Porque a ferida não começou com eles, ela começou com você. E ninguém pode te amar para curar as partes de si mesmo que você precisa conhecer. Então, como você cura isso? Como você vai perseguir a validação para realmente deixar de ser amado? Primeiro, você grita a si mesmo e pensou que aquela pessoa que era desejável para você foi guardada. Você grita aquela garota que você pensou que ela era perfeita para ser amada. Você grita a versão do adolescente de que você já pensou que ser escolhida era provável o seu valor. E então você não aprende. Você, para transformar em amor em seu sistema de recompensa, você para a audição, você para de tentar ser mais inteligente, mais sexy, o mais fácil, o menos complicado, o mais curado. Você para de tratar as relações como um teste de que você precisa passar. Você para de fazer a sua personagem o seu resumo. E para você fazer isso, o seu amigo. Mas para deixar as queixas de ser ordinário, para você deixar de ser visto, para você deixar de procurar alguém para vir escolher você e começar a se escolher você mesmo. Você sente a dor do coração de quanta energia passou e contagiou a performance. Foi ganhando, perseguindo. Você para de ficar brava, você para de ficar mesmo. Porque para de lamentar todas as versões que você era amável, mas nunca era amada. E você começa a se perguntar a questão: o que é o amor quando parece? Qual é esse roteiro da dor? Você aprende que ficar quieta, a sentir sozinho e fazer que ele signifique nada sobre o seu valor. Você para de ser limpo, começa a ser mais confundido talvez, porque agora você claramente, aquela confusão não era conexão. Você para de precisar de ser impressionante e você começa a ser real. E isso vai doer, porque o seu sistema nervoso não sabe o que fazer com paz. Você sofre pelo salto alto e baixo das perseguição, mas você continua escolhendo o silêncio. Porque agora você não está mais pedindo amor para resgatar a si mesmo. E quando alguém sai, você não persegue. Você deixa, porque eles saem. Não significa de que você é inútil. Significa de que você não fazia parte daquela história. E você não vai destruir você. Não tem como destruir você, minha querida, meu querido. E é aqui que a cura aparece. Parece ser tudo bem quando ninguém te contava de volta. Parece não se atingir mais o seu valor quando você é desejado ou não. Parece deixar alguém te amar nos dias normais, não apenas os melhores. Parece separar
e não mais pedir desculpa. Por isso parece não mais perseguir pessoas que te fazem sentir pequena. Só para você possa provar que é valente e para ser visto, porque aqui está a verdade, que muda tudo. Você nunca foi destinado a ser escolhido. Você está suposto a ser visto. Você está suposto a ser conhecido. Você está suposto a ser amado, a ser, se performar. E segundo, que você aceita isso. Você se torna poderoso. E porque agora você não está apenas esperando ser escolhido. Você está escolhendo. Você está escolhendo quem recebe a sua energia. Quem recebe a sua suavidade, quem recebe para ficar e o mais importante, você finalmente escolhe você. Não porque alguém disse que você era tão valente, mas porque agora você se conhece. Como sempre, foi um prazer absoluto. E o meu nome é Laís, eu sou terapeuta Renome e vejo você no próximo vídeo. Então me siga e seja feliz. Vamos contar uma verdade. Você realmente não quer um amor, ainda não. O que você quer é que você está procurando é ser escolhida, validado. Você quer alguém que te pinte e te diga: você finalmente é suficiente agora. Eu vejo você, eu escolho você, porque em algum lugar no seu sistema você internalizou uma equação muito perigosa. Ser escolhido é ser seguro. Ser desejado é ser valioso. Ser querido é ser valioso. E qualquer coisa que ameaça essa equação, qualquer coisa que te lembre de que o verdadeiro amor é silencioso e firme, você já rejeita. Porque ser escolhido por alguém de que você teve que ganhar, especialmente alguém emocionalmente caótico, difícil, impressionar, isso sente como uma um desejo, você sente como isso uma curação. Isso não é, é apenas outra performação. Você sabe o que que é? Vamos nos afastar, porque isso não começou com romântica. Isso começou há anos, tempos atrás. Talvez foi seu pai cujo amor você teve que ganhar. Um cuidador que você te abençoou apenas quando você era útil, mas nunca quando você estava doente. O sistema da família reconheceu que a performance e puniu as necessidades emocionais. Então, você se adaptou. Você aprendeu a ser fácil, charmoso, inteligente, ajudando, agradável. Não só assim. Você se tornou quem você precisava ser apenas para evitar o abandono. Você se tornou a versão de si mesmo que era mais confortável para ser escolhida. E a versão de que você não era, você se escondeu. E agora você está crescendo, mas as doenças das performances, você diz que o amor, que você quer mesmo é validação, você quer parceria, mas você quer um testemunho de que finalmente dirá que você é bom o suficiente. Você erra a ansiedade pela química, você erra a distância do mistério, você erra quando alguém para um desafio que você precisa ganhar, porque no fundo você acredita de que quanto mais difícil são para ganhar, mais valiosos você deve ser se ele escolher você. Então, você persegue as pessoas que não são disponíveis. E isso chama disso de destino. Você busca isto, chamar atenção, essa coisa, essa romântica, mas você ignora o amor firme que sente, mas é desconhecido. Porque no fundo o seu sistema nervoso está ligado ao caos. Deixe-me eu te dizer isso tão claramente e tão disponível. Você não está associado ao amor. Você está associado a performar. Você está associado à busca.
Você está associada a tentar provar de que você é suficiente. E o amor? E o amor verdadeiro? Emocionalmente seguro? Eles não precisa provar nada, porque ele sente bobo, estranho. Porque o amor verdadeiro não espalha no sistema nervoso. Ele não triga o seu voo ou sua luta. Ele não faz você questionar o seu valor de cada 5 segundos. O amor verdadeiro não sente como uma conquista. Ele sente como casa. E para alguém que foi criado para performar, a casa se sente suspeita, porque ele não pede para ganhar. Então, minha querida, o que você realmente tem medo, porque você não tem medo da rejeição. Você tem medo de ser visto sem seu brilho. Você tem medo de ser guardado quando você não é impressionante. Você tem medo de ser realmente conhecido. Por quê? Quando você finalmente parar de performar, ninguém. E quando você tiver as máscaras desligadas, o amor desaparece. E essa é a ferida do coração. Essa é a fúria da tentativa. Então você continua buscando a fantasia. E se eu conseguir que aquela pessoa me escolha, aquela pessoa emocionalmente distante me veja, o que não me escolhe, ou talvez seja finalmente bom o suficiente se me escolher. Mas isso não é coração. Isto é abandono no vestido. Isso está ligado ao seu pior. Da forma de amar o outro, da forma certa ou errada, você não quer ser amado. Você quer ser impressionante. Você quer que os outros te vejam. Você quer que eles não te ignorem. Você quer ser a pessoa que finalmente chegou e alguém que nunca deixaria ninguém mais entrar. Porque se você pode ganhar um amor do emocionalmente disponível, então talvez finalmente você possa parar de duvidar de si mesmo. Você pode parar de se perguntar o que está errado em você. Mas aqui é que todo mundo colapsa, meu amor. Porque mesmo que eles te escolhem, você ainda irá acreditar. Porque a ferida não começou com eles, ela começou com você. E ninguém pode te amar para curar as partes de si mesmo que você precisa conhecer. Então, como você cura isso? Como você vai perseguir a validação para realmente deixar de ser amado? Primeiro, você grita a si mesmo e pensou que aquela pessoa que era desejável para você foi guardada. Você grita aquela garota que você pensou que ela era perfeita para ser amada. Você grita a versão do adolescente de que você já pensou que ser escolhida era provável o seu valor. E então você não aprende. Você, para transformar em amor em seu sistema de recompensa, você para a audição, você para de tentar ser mais inteligente, mais sexy, o mais fácil, o menos complicado, o mais curado. Você para de tratar as relações como um teste de que você precisa passar. Você para de fazer a sua personagem o seu resumo. E para você fazer isso, o seu amigo. Mas para deixar as queixas de ser ordinário, para você deixar de ser visto, para você deixar de procurar alguém para vir escolher você e começar a se escolher você mesmo. Você sente a dor do coração de quanta energia passou e contagiou a performance. Foi ganhando, perseguindo. Você para de ficar brava, você para de ficar mesmo. Porque para de lamentar todas as versões que você era amável, mas nunca era amada. E você começa a se perguntar a questão: o que é o amor quando parece
qual é esse roteiro da dor. Você aprende que ficar quieta, a sentir sozinho e fazer que ele signifique nada sobre o seu valor. Você para de ser limpo, começa a ser mais confundido, talvez, porque agora você claramente, aquela confusão não era conexão. Você para de precisar de ser impressionante e você começa a ser real. E isso vai doer, porque o seu sistema nervoso não sabe o que fazer com paz. Você sofre pelo salto alto e baixo das perseguição, mas você continua escolhendo o silêncio. Porque agora você não está mais pedindo amor para resgatar a si mesmo. E quando alguém sai, você não persegue. Você deixa, porque eles saem. Não significa de que você é inútil. Significa de que você não fazia parte daquela história. E você não vai destruir você. Não tem como destruir você, minha querida, meu querido. E é aqui que a cura aparece. Parece ser tudo bem quando ninguém te contava de volta. Parece não se atingir mais o seu valor quando você é desejado ou não. Parece deixar alguém te amar nos dias normais, não apenas os melhores. Parece separar e não mais pedir desculpa. Por isso parece não mais perseguir pessoas que te fazem sentir pequena. Só para você possa provar que é valente e para ser visto, porque aqui está a verdade, que muda tudo. Você nunca foi destinado a ser escolhido. Você está suposto a ser visto. Você está suposto a ser conhecido. Você está suposto a ser amado, a ser, se performar. E segundo, que você aceita isso. Você se torna poderoso. E porque agora você não está apenas esperando ser escolhido. Você está escolhendo. Você está escolhendo quem recebe a sua energia. Quem recebe a sua suavidade, quem recebe para ficar e o mais importante, você finalmente escolhe você. Não porque alguém disse que você era tão valente, mas porque agora você se conhece. Como sempre, foi um prazer absoluto. E o meu nome é Laís, eu sou terapeuta Renome e vejo você no próximo vídeo. Então me siga e seja feliz.